Fala, investidores! Vamos voltar aqui para as nossas queridíssimas análises de ações e hoje vamos falar de uma das queridinhas do mercado, a principal ação de um segmento que cresceu muito durante a pandemia, que foi o varejo digital. Estamos falando da Magazine Luiza, a Magalu para os íntimos e, claro, vamos descobrir por que desde 2015 ela vem nesse crescimento espetacular. Vamos lá! Pessoal, até março nós vínhamos com alguns indicadores que mostravam um crescimento, uma retomada da atividade econômica no Brasil. Por exemplo, a concessão de crédito, a redução da taxa Selic, que inclusive se aprofundou durante a pandemia, temos hoje a Selic em 2%. Nós tínhamos um bom índice de ociosidade na economia, um alto índice, ou seja, isso nos permitia crescer sem inflação, além das amplas reservas internacionais e algumas reformas da economia, ou seja, havia ali até março uma agenda positiva que dava para os agentes econômicos um grande otimismo, o que pode impactar a produtividade e os lucros das empresas. Essa agenda microeconômica e também macroeconômica foi aí um pouco afetada, diria até muito afetada pelo coronavírus, mas os números mais recentes da economia vêm mostrando uma recuperação. E aí nós temos, por exemplo, a questão da queda de juros, como eu falei, e ajustes concorrenciais microeconômicos que o Banco Central vem promovendo, inclusive permitindo que varejistas possam conceder crédito. A gente lembra que essa expectativa é que o Banco Central aumente a competição nesse setor de crédito, também no setor bancário. A gente lembra do apoio aí às fintechs, ao PicPay, novos meios de pagamento. Tudo isso melhora as condições para a pessoa física. O varejo, ele é um setor muito difícil, exige caixa, controle de estoque, um bom management, mas nós temos aí que a Magazine Luiza tem tudo isso e vamos entender. Aliás, só para encerrar esse tópico pandemia, o auxílio emergencial foi bom para o setor e para a Magazine em geral e para a Magazine Luiza em particular, porque muitos utilizaram os R$600 do auxílio emergencial para comprar um fogão, uma geladeira, trocar os eletrodomésticos e a Magazine se beneficiou disso. Muitas dessas pessoas que usaram aí o Corona Voucher para comprar alguma coisa fizeram por meio digital, todo mundo em casa, pela primeira vez. Isso é excelente para a líder do setor, que é a nossa querida Magalu. Ainda temos muito a evoluir no quesito e-commerce, mas as ganhadoras desse processo são justamente as empresas com maior tecnologia e eficiência. A Magazine Luiza vem com um modelo de negócio desde 2015 de integrar suas lojas físicas e o marketplace, ou seja, aquele espaço, site da empresa que você compra inclusive de outros players, né? Meu pai, inclusive, acabou de comprar uma televisão pela Shopfácil usando o marketplace da Magazine Luiza. Então, esse omnichannel, essa estratégia de ter uma integração, um bom relacionamento com os lojistas, uma operação inclusive semelhante à do Alibaba lá na China, com as lojas servindo como centro de distribuição, como o Buy and Collect, ou seja, você compra pelo site, resgata, pega o seu produto na loja, foi realmente uma coisa muito positiva para a Magazine Luiza. Lembrando, gente, que esse otimismo vem do seguinte detalhe: a crise ela deixa os concorrentes menos preparados a ponto de quebrar ou até já quebraram. E a Magazine Luiza, por mais que já tenha crescido muito, ela tem apenas 2% de market share no Brasil, ou seja, é um segmento muito pulverizado. Em países comparáveis, nós temos aí um addressable market muito grande se a gente fizer essa comparação para a Magazine, já que o líder desses países possui 2 dígitos de market share, ou seja, a gente pode ter aí 4, 5 vezes a Magazine indo para 8 a 10% do nosso mercado. O varejo digital, essa integração omnichannel, os melhores controles de logística, de estoques, eles deixam uma margem maior, um lucro maior. E essa expectativa de lucro futuro, ela evidentemente afeta o preço das ações, seja via dividendo, seja valorização da cota. Tivemos aí, por exemplo, um faturamento de 15 bilhões da Magazine Luiza em 2018 e de 20 bilhões em 2019. Esse ano deve até subir. Lembrando que são mais de 200 lojas que servem aí como mini hub de distribuição, uma presença nacional em mais de 18 estados e com 17 centros de distribuição. Ou seja, são 30 mil colaboradores, é uma empresa realmente grande que tem feito com sucesso essa integração entre os meios eletrônicos e físicos. E a Magalu, gente, ela tem parcerias que foram importantes nessa história, como por exemplo com a Cardiff e a BNB Seguradora e também com o Itaú, com a Luiza Cred e a Luiza Seg.
né, que é de cartões de crédito, né, as varejistas têm, as grandes varejistas têm, e também com a venda de apólices de seguros. E assim, nós temos aí quase 5 milhões de cartões, né, uma carteira de mais de 7 bilhões de reais, então é um valor considerável nesse braço financeiro da empresa. A Magazine Luiza, ela desde 2015, né, com o CEO Frederico Trajano, quando ele assumiu, ela tem essa missão, essa visão de transformar a empresa de uma varejista, né, que sempre foi, de eletrodomésticos principalmente, em uma empresa digital com pontos físicos, ou seja, houve uma mudança grande, vou até colocar aqui na ilustração, né, da apresentação deles, de realmente fazer essa transformação no Brasil. E essa estratégia de digitalização é a maior história de sucesso do varejo nacional. Essa guinada estratégica, ela foi acompanhada pelo crescimento. Como a gente fala, crescimento de lucros, as ações eventualmente seguem, né? Warren Buffett é que sempre diz isso. When profits grow, stock price eventually follow, né? Ou seja, eventually é um falso cognado, não é eventualmente, é ao final o preço das ações acompanha isso. Lembrando, pessoal, que a Magazine vem fazendo um trabalho de toda a cadeia, ou seja, distribuição, vendas, a parte digital mesmo, né, de compra ali dos meios de pagamento. E aí nós temos aí realmente uma possibilidade competitiva muito grande. Os próprios pontos físicos passaram por um processo de racionalização e de reestrutura, ou seja, eles ficaram mais amigáveis para o cliente, né, uma experiência melhor para o cliente e mais eficientes, o que reduz o custo fixo de lojas, o custo dos estoques, posições de atendimento, a utilização eficiente, a utilização integrada dos meios físicos digitais, que agora na pandemia foi ainda mais demandado, né? Muita gente ficando em casa, etc., fizeram que mais de 40% da receita total da empresa venha já do canal digital. Seja o marketplace, seja o site da própria empresa, né? O que ela vende por ela, seja o mobile, ou seja, o super app, o app de celular, que integra marcas como Netshoes, de artigos esportivos, Zattini, de moda geral, e também Época, que é de cosméticos e perfumaria. Ou seja, é realmente uma intenção de digitalizar todo o varejo do Brasil. Esse aplicativo ele possui mais de 40 milhões de downloads, ou seja, é um grande sucesso. E aí, pessoal, eu lembro que eu insisto nesse ponto, a digitalização, o uso intensivo da tecnologia, ele aumenta as margens, o que aumenta, né, os lucros, consequentemente é bom para os acionistas e deixa inclusive os investidores, inclusive este que vos fala, muito feliz. E aí, Matheus, mas tá muito caro. De fato, existe um upside que já foi atingido, mas como eu falei, o potencial ainda é muito grande. Então, acredito que você fazendo sua própria análise pode também fazer parte do time. Lembrando que essas melhorias estruturais permitiram que a maioria das entregas seja feita em até 48 horas, ou seja, para o cliente essa logística é também vantajosa. E aí você fideliza o cliente. Vale lembrar que toda essa questão não está ainda totalmente precificada. Como eu falei, os múltiplos sim são altos, não é uma barganha, nós temos aí 90 vezes lucro projetado, aquela relação que a gente faz de preço-lucro, e a relação EV/EBITDA de mais de 40 vezes, ou seja, é bem alto. Porém, quando a gente avalia esse posicionamento estratégico, essa expectativa de addressable market, um mercado potencial, e essas melhorias de produtividade, de tecnologia, inclusive com as parcerias aí feitas com a Lynx, outra empresa que está voando na bolsa, também sou acionista, e outras varejistas, né, como Lojas Marisa, Carrefour, nos permitem achar que as ações vão ficar mais caras. É o famoso caro que vai ficando ainda mais caro. Eu, quando comprei, por exemplo, estava ali cerca de R$40, achava caro, tá? Agora está 80, dobrou e continua caro, mas a gente tem aí uma expectativa de ainda tem espaço para subir, digamos assim. São dinâmicas seculares, né? Digitalização, a pandemia reforçou isso, os competidores estão tendo mais dificuldades. Para encerrar esse vídeo, vou falar um pouquinho do último resultado, mas aqui fica aquele meu aviso, atenção, faça a sua própria análise, utilize as suas informações, o seu entendimento, afinal o dinheiro é seu, e o resultado, né, o lucro ou prejuízo dessa tese de investimento também será seu. Vamos aqui voltar e falar para a gente encerrar nossa análise do último resultado. Nós tivemos aí resultado divulgado agora no dia 17 de agosto e o resultado foi muito bom. A gente sabe aí essa estratégia da empresa, a questão do digital. Obviamente, com a pandemia, vários pontos físicos foram fechados, seja lojas de rua, seja lojas em shoppings. Então nós tivemos aí um resultado
misto, né? As vendas online subiram muito, as vendas físicas, como era de se esperar, caíram. E aí nós tivemos aí o Frederico Trajano, CEO da companhia, o diretor-presidente, classificando esse resultado como mítico. Então vamos aqui entrar um pouco nos números, né? Essas vendas do comércio eletrônico superaram a queda das vendas das lojas físicas. Ou seja, a partir de março, né, houve mais essa mudança de isolamento social para conter a Covid-19, etc. E aí o que a varejista reportou? De abril a julho, as vendas somaram no total 8,6 bilhões, o que foi um aumento de 49% ante o mesmo período de 2019, o que superou a sua principal rival, a Via Varejo, que vendeu 7,26 bilhões no mesmo período. Essa disparada das compras online, para a gente ter uma ideia, foi de 182%, ou seja, só o segmento de e-commerce subiu 182%, enquanto as lojas aí físicas de rua, de shoppings, tiveram 45% a menos de vendas. O custo operacional, ou seja, o EBITDA, que é aquele lucro menos a depreciação, a amortização, impostos, etc., foi de 147 milhões de reais, uma queda de 60% em relação ao ano anterior. Considerando todas as circunstâncias, isso foi considerado positivo pelo mercado, ou seja, havia uma expectativa de um prejuízo grande, nós tivemos um prejuízo, mas o prejuízo ajustado foi de 62,2 milhões, mas a expectativa do mercado era de um prejuízo de 120 milhões, ou seja, o resultado foi positivo. Temos todo esse crescimento potencial digital, temos 4 pontos principais para a tese de investimento positiva, ou seja, de recomendação, de como eu, não recomendação, mas como eu tomei minha decisão e compartilhando com vocês em relação à Magazine Luiza. Primeiro, a capacidade do management. Como eu falei, desde 2015 a empresa vem passando por uma transformação digital, o management é muito competente para isso. Segundo lugar, a estratégia de integração entre lojas físicas e lojas digitais no seu marketplace. A companhia vem com essa perspectiva positiva, existe aí uma segunda metade do ano bastante positiva. Para a gente ter uma ideia, o Frederico Trajano já falou em contratações de mais de 2.000 pessoas, com foco nessa área digital, de atendimento, de logística. Então, o segundo ponto é a integração omnichannel. Terceiro ponto, muito importante também, tecnologia, parcerias, tecnologia de ponto utilizado na empresa. Inclusive a Magazine Luiza, ela é considerada um case de tecnologia. Fundos aí que fizeram aí cestas de tecnologia brasileiras incluem a Magazine Luiza no seu portfólio. E em quarto lugar, toda a capilaridade, toda a difusão do varejo digital brasileiro que a Magazine Luiza pode abocanhar, aumentar seu market share, aumentar seu faturamento, seus lucros, consequentemente o preço das ações ainda teria espaço para subir. Aqui, pessoal, eu encerro essa análise, né, falando que a Magazine Luiza realmente é uma empresa, inclusive me foi pedida para analisar, então deixa aqui seu comentário. Como eu falo sempre, aqui é uma liberdade de expressão, um compartilhamento da minha análise, eu só falo das empresas em que eu sou acionista, então me deixe saber se eu te ajudei e também deixa aqui uma sugestão para a próxima. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem aqui, compartilhem o vídeo para outros investidores e deixem, claro, suas sugestões, críticas e elogios, fiquem sempre muito à vontade. Forte abraço e até a próxima.